Sim, é verdade. Beleza. Então, pronto aí, Délio, para a gente começar? Pronto, vou iniciar aqui. O primeiro slide está aparecendo aí para vocês? Tá, deixa eu só fazer uma apresentaçãozinha sua aí para a gente começar. Em primeiro lugar, agradecer, claro, a aceitação do convite, a indicação aí do nosso colega aí do plantão, Fernando Diego, né? E, assim, é uma área que, com certeza, o clínico pouco domina, né? Quando muito, tem uma experiência pessoal e aí acabou adquirindo esse conhecimento por experiência pessoal mesmo, né? E, assim, é uma coisa relativamente passível de chegar na emergência, chega com até alguma frequência, os quadros virais, pelo menos, e, assim, é bom a gente poder receber alguma orientação, não que a gente vai sair doutor, né, em oftalmo, mas pelo menos a gente saber quando a gente tem que se preocupar. Eu acho que esse é o principal objetivo, a gente saber e poder encaminhar com certa urgência. E hoje, Délio, evangelista aí, formado aqui com a gente, fez a sua residência, fez seu fellow, subespecialização, né, tá à frente de um serviço aí que tem essa marca aí de funcionar 24 horas, inclusive com não só urgência, mas possibilidade de cirurgia. Eu acho que isso é um grande avanço para o nosso estado. E vai falar hoje aqui para a gente, passar um pouquinho das orientações para poder a gente saber conduzir melhor os pacientes que chegam na nossa emergência com a queixa aí de irritação, dor ou o famoso olho vermelho. Obrigado, Délio. Fique à vontade para conduzir como você achar melhor. No finalzinho, a gente sempre abre para perguntas e discussões, mas aí fique livre para conduzir como você achar melhor. Obrigado. Obrigado a Vivi e a Silas aí pelo convite, Fernando Diego, que acabou sendo o autor dessa ideia aí da aula, e a Rede Primavera como um todo pelo convite. E eu fiz questão de organizar essa aula de maneira didática, não falando o que é uma conjuntivite, o que é um glaucoma agudo, uma perfuração, um corpo estranho, uma queimadura. A minha intenção aqui foi organizar a aula partindo dos sintomas, para que vocês consigam raciocinar e chegar ao diagnóstico, e a partir do diagnóstico vocês chegarem à conduta que devem tomar em cada situação específica. Então, a aula vai ser um pouquinho repetitiva, porque vai ter coisas que vão estar na parte do ocular, que também vão estar na parte de olho vermelho, mas a intenção é sedimentar e fazer com que vocês raciocinem a partir dos sintomas do paciente para chegarem ao diagnóstico. Então, esse primeiro slide aqui, como o Silas introduziu aí, muita gente fica um pouco perdida em relação à oftalmologia. Então, eu vou deixar uma enquetezinha aí, quem quiser responder, fica à vontade, quem também não quiser responder, que é quem aqui que está presente na aula tem segurança hoje para atender, antes da aula, obviamente, uma urgência oftalmológica no momento. Então, eu vou começar aqui com um estudo feito em 2019, foi publicado na Revista Brasileira de Educação Médica, onde ele analisou o conhecimento dos alunos de medicina dos últimos anos sobre oftalmologia, que basicamente vão ser os generalistas do futuro, né? Então, nesse estudo, ele tinha uma série de perguntas, uma série de enquetes dentro do estudo, onde os pacientes, os estudantes respondiam a essas perguntas. Eu quero que vocês atentem à questão de número 8 e a questão de número 5, que foi a 8 foi a mais errada, que eles mais erraram, e a 5 foi a terceira que eles mais erraram. Por que eu quero que vocês atentem para isso? Então, aqui a questão número 5 é perguntando: é incorreto afirmar que a crise de glaucoma agudo apresenta... Então, essa foi a terceira questão que eles mais erraram, que é uma questão relacionada às urgências oftalmológicas. E a questão de número 8, que foi a questão mais errada de todas, a questão que eles mais tiveram dificuldade, foi a seguinte pergunta: você saberia conduzir as seguintes situações no pronto-socorro? Presença de corpo estranho no olho,
trauma perfurante, queimadura por substância ácida, queimadura por substância alcalina. Então, vocês vão ficar alarmados que da questão número 8, como mostra aí o gráfico, 182 estudantes responderam. 150 dos 182 não sabiam conduzir essas questões no pronto-socorro, ou seja, praticamente 80% não sabiam o que fazer nessas situações. É um número grande, a gente sabe que eu posso falar porque estudei aqui no Nordeste, na UFES, então posso falar que aqui no Nordeste é deficiente na parte de oftalmologia, nas faculdades de maneira geral em medicina, e também estudei em São Paulo, estudei no interior e Hélio, seu áudio está mudo. alguém ativou o modo mudo lá para mim, estava escrito. Bom, então, assim, no estudo ele coloca um comentário aqui que as questões com maior índice de erros foram as de número 8, em terceiro lugar, de número 5. Então, realmente é algo que não que além da oftalmologia geral ser deficiente, as urgências oftalmológicas são mais deficientes ainda do que a oftalmologia geral para os estudantes de medicina. Bom, começando aqui sobre a dor ocular. Então, eu tentei organizar os sintomas por ordem de frequência que eles aparecem lá na urgência oftalmológica do nosso hospital. Bom, a dor ocular, eu quero que vocês raciocinem ela. Dor ocular com a visão reduzida e a dor ocular sem a visão reduzida. Então, o paciente está com dor ocular e com a visão reduzida, tem dois diagnósticos diferenciais que vocês têm que pensar, que tem que vir à mente. É o glaucoma agudo e a uveíte. Como que vocês vão fazer para diferenciar entre essas duas doenças? Se o paciente possui náuseas e vômitos, até coloquei em negrito aqui, isso é um indicativo muito forte de que ele possui glaucoma agudo. Nenhuma outra doença do olho vai causar náuseas ou vômitos. Uma outra dica importante então, assim, na uveíte, o paciente não vai possuir náuseas ou vômitos. Se possui, você já descarta o uveíte e fica com o diagnóstico de glaucoma agudo. Um outro sinal importante é você observar a reação da pupila quando você joga a luz. No caso do glaucoma agudo, a pupila não vai reagir. Ela vai estar numa que a gente chama média midríase fixa. Ela fica sem reagir à luz. No caso da uveíte, ela pode ou não reagir. E mais para frente eu vou mostrar por que ela pode ou não reagir. Os olhos vão estar vermelhos, tanto no glaucoma agudo quanto na uveíte. Então, isso não vai servir para você diferenciar um quadro do outro. E uma dica extremamente importante, que é o exame físico. Vocês vão pegar os dois indicadores, corrigindo, não os polegares, os dois indicadores, e vão apertar um e afrouxar outro. Apertar um, afrouxar o outro, e vai palpar um olho e depois o outro. Glaucoma agudo, o olho do paciente vai estar parecendo uma pedra, você não consegue deprimir o olho. Já o olho com a pressão normal, ele vai estar molinho, uma consistência elástica. Se o olho está parecendo uma pedra, paciente com náuseas ou vômitos é glaucoma agudo. Se o paciente não possui náuseas ou vômitos e você palpou lá, está com a consistência de borracha, mole, você já fica com o diagnóstico de uveíte. E aí eu coloquei uma dica que é muito importante. No caso de glaucoma agudo, o paciente vai vir desesperado de dor. Ele fala que é a dor mais forte que ele já sentiu na vida. Para vocês terem ideia, a gente já atende pacientes lá na urgência com glaucoma agudo que já tinham tido pedra no rim e já tinham tido apendicite. Eles falaram que a dor do glaucoma agudo era pior do que as outras dores de pedra no rim ou apendicite. Então, é uma dor que, assim, a gente já pegou o caso de paciente com glaucoma agudo que chega lá e fala assim, doutor, pelo amor de Deus, arranque meu olho que eu não aguento de dor. O paciente preferia que você arrancasse, ficar com a prótese
Obviamente, a gente não fez isso. Bom, aí a gente vai chegar nas causas que possuem a visão normal, o paciente está com dor ocular, mas a visão está normal. No caso, se o paciente... Aqui, eu coloquei algumas doenças para a gente raciocinar. Se o paciente está com dor ocular, a visão está boa, mas ele apresenta secreção, apresenta remela, pus saindo do olho, você vai ficar com duas hipóteses, ou a conjuntivite ou uma úlcera de córnea. O mais comum, disparado, 20-1, vai ser conjuntivite. Tá? Uma outra dica da conjuntivite. Como a conjuntivite ela é contagiosa, muitos pacientes vão vir com a conjuntivite nos dois olhos já. Então, úlcera de córnea já é raro, quando comparado com a conjuntivite. Vindo com a úlcera de córnea nos dois olhos, você foi sorteado na Mega Sena, se aconteceu isso. É extremamente raro nos dois olhos. E a úlcera de córnea também vai ter a secreção purulenta saindo do olho. E uma outra causa do ocular com visão boa é a presença de corpo estranho, o paciente não consegue dormir de tanta dor, e a fotosseratite. Fotosseratite nada mais é do que a queimadura por solda. O paciente está lá soldando algum metal, pasmem que muita gente solda metal sem usar aquele capacete, aquele óculos de proteção, e acaba tendo a queimadura, que é uma dor fortíssima. Tanto no caso do corpo estranho quanto da fotosseratite, o paciente não vai possuir secreção, apesar de estar com dor, e a visão vai estar normal, apesar da dor. Tá bom? Agora, eu coloquei aqui o sintoma que, para mim, assusta mais o paciente, e é a segunda principal causa que a gente vê. A terceira principal causa. A segunda, na verdade, é o olho vermelho, que eu vou comentar a seguir. Então, o paciente com perda visual súbita, a gente separou aqui perda visual súbita com dor e sem dor. Perda visual súbita com dor, ela vai ser ocasionada pelo glaucoma agudo ou pela uveíte. Uma dica, a gente já comentou no slide anterior, como que você diferencia o glaucoma agudo da uveíte. Na uveíte, uma dica importante é você observar o formato da pupila do paciente, como tem aí na foto. No caso da uveíte, o paciente vai possuir uma pupila deformada, porque a uveíte nada mais é do que a inflamação dessa parte colorida, a íris, e ela acaba sinequiando no cristalino. E aí algumas partes ainda reagem à luz e outras não. E isso causa uma deformação no formato da pupila. Já no caso do glaucoma agudo, a pupila vai ser regular, redondinha, como tradicionalmente a gente vê. Perda visual súbita sem dor ocular, você vai desconfiar de descolamento de retina, tá? Ou oclusão vascular. No descolamento de retina, o paciente vai se queixar de moscas volantes, como eu coloquei aí nessa imagem à direita, e, além disso, ele vai falar que tem um escotoma periférico. Fala, doutor, tem uma cortina que está fechando a visão do canto em direção ao centro da visão. E essa cortina está progredindo e está tomando conta do campo de visão do paciente. Então, só uma explanação aqui. No caso do glaucoma agudo, no caso do descolamento de retina, ele pode ser traumático, mas também pode ser espontâneo. E o que acontece? Ocorre um rasgo na retina, como vocês estão vendo aqui, começa a entrar líquido e esse líquido vai levantando a retina. Isso aqui é mais a critério de curiosidade, não vai ser um exame para vocês fazerem um diagnóstico, porque a maioria dos descolamentos de retina, eles estão periféricos no início. Então, você vai fazer a fundoscopia direta, você vai ver basicamente o disco óptico e a mácula, que é o centro da retina, mas que ainda não estão descolados. Vocês não vão conseguir, na grande maioria dos casos, fazer o diagnóstico. Um outro diagnóstico diferencial de perda visual súbita sem dor é a oclusão vascular da retina. No caso da oclusão vascular, a perda pode ser do campo de visão, pode ser setorial, se for uma oclusão de ramo, ou ela pode ser uma perda generalizada se for uma oclusão vascular central, que é quando oclui o vaso que está vindo
junto com o nervo para entrar no olho. Nesse caso, o paciente não vai ter progressão do tamanho do escotoma lá, da perda de visão. Vem a perda de visão ou setorial ou generalizada, mas ela não progride. Então, aqui tem só um aspecto para vocês verem de uma oclusão vascular central, da veia central da retina aqui. Nesse caso aqui, se você fizer a fundoscopia direta, a oftalmoscopia direta, você vai conseguir ver essas hemorragias, mas não recomendo vocês fazerem, porque vocês podem confundir muito com papiledema e achar que o paciente está tendo alguma hipertensão intracraniana, quando na verdade ele não está tendo hipertensão intracraniana nenhuma. Na verdade, ele teve uma obstrução vascular. Uma outra causa que muita gente vem perguntar a gente, se a gente concorda com esse diagnóstico, se a gente acha que é um diagnóstico frequente, é o acidente vascular cerebral de lobo occipital. Só que ele é extremamente raro de acontecer. Então, ele está lá nas últimas hipóteses diagnósticas para a gente. Bom, agora eu vou falar da segunda principal causa de consulta na urgência oftalmológica depois da dor ocular, que é a vermelhidão ocular. Então, na vermelhidão ocular, eu coloquei aqui algumas doenças que são muito frequentes, que os pacientes vão até bem assustados, mas na verdade não é nada grave assim. Então, vermelhidão ocular associada com prurido ocular, uma coceira no olho, secreção branca, diferente da secreção da conjuntivite ou da úlcera, que vai ser amarela ou verde, essa secreção tem que ser branca. Se ela for amarela ou verde, tem alguma coisa errada. Muitos pacientes falam, doutor, tá saindo uma carnezinha no meu olho. Você fica se perguntando, que carne que tá saindo? Na verdade, ele está se referindo àquela secreção branca, que ela realmente parece uma carne que está saindo do olho. O paciente pode ter o edema palpebral, alérgico associado, e muita gente, em alguns casos, quando o paciente fica esfregando o olho devido à coceira, acontece o que a gente chama de queimose. E aí os pacientes chegam no pronto-socorro falando que a parte branca que o olho tá saltando para fora. Na verdade, não está. É apenas um edema da conjuntiva. Fica com um aspecto realmente assustador para quem vê, parece um filme de terror aqui. Mas não é nada grave assim. E a visão vai estar boa, a visão está 100% nesse caso, apesar de ser bem assustador você ver essa conjuntiva aí para fora, demasiado. No caso de paciente com vermelhidão ocular associada com náuseas e vômitos, palpou o olho, está com sensação de pedra, paciente com dor desesperadora, é glaucoma agudo, não tem dúvida aí. Paciente com vermelhidão ocular, com remela amarela ou verde, diferente da remela branca, lá da alergia, sentindo ardência nos olhos ou o olho com a sensação de areia raspando, isso aí é conjuntivite. Uma dica importantíssima para vocês perguntarem para matar o diagnóstico. 90% dos pacientes com conjuntivite vão falar que o olho acordou grudado pela manhã. Com isso aí, vocês, sem examinar o paciente, você praticamente já mata o diagnóstico de conjuntivite. Bom, a vermelhidão ocular agora, que vocês vão fazer o diagnóstico pela história do paciente, vou dividir aqui em 3 tipos. A fotosseratite, obviamente, o paciente vai falar que estava soldando lá, e aí ele fala, doutor, tirei um pouquinho só para ver um detalhe lá do objeto que eu estava soldando e coloquei de volta. Só que em poucos segundos, a solda já faz um estrago enorme na córnea do paciente. É um quadro benigno, a fotosseratite, apesar de ser bastante incômodo, muita dor o paciente sente, não é um quadro que traz preocupação para a gente, ele vai ficar bem. O corpo estranho, obviamente, o paciente vai relatar que sentiu algo caindo no olho. E uma outra história para vocês ficarem atentos quanto ao corpo estranho, que a gente pega muito na urgência oftalmológica, o paciente fala, doutor, estou sentindo que tem algo no meu olho, mas não vi cair nada. Você pergunta se ele anda de moto. Ele fala, anda. Pergunta se ele anda com a viseira aberta. Ele fala, anda. Aí você já sabe que caiu algo no olho dele realmente. A gente pega muito essas histórias. E outra causa de vermelhidão ocular que vocês vão matar pela história é a queimadura química, substâncias ácidas ou básicas.
Nesse caso, o paciente vai falar, ó, caiu soda cáustica no meu olho, caiu álcool gel no meu olho, caiu ácido sulfúrico no meu olho. E, diferentemente do que a maioria das pessoas acha, a substância ácida ela é bem menos agressiva para o olho do que a substância básica. Então, a soda cáustica é o pavor de nós oftalmologistas quando cai no olho, porque ela penetra profundamente e pode levar o paciente, em alguns casos, até a ter que fazer um transplante de córnea devido à falência da córnea. Agora, vou falar de alguns casos de urgências oftalmológicas relacionadas às pálpebras. Só voltar aqui no slide anterior, que eu acabei esquecendo de colocar um slide aqui, lembrei no meio da aula, que é falando sobre hiposfagma, hiposfagma nada mais é do que a hemorragia da conjuntiva. O paciente vai chegar com uma mancha vermelha localizada ou generalizada e não tem nenhuma outra queixa muito evidente. A visão está normal, ele não tem dor no olho, não sente raspar nada, só tem aquela mancha vermelha. Você não precisa se preocupar. Eu recomendo, nesse caso, que o paciente use um lubrificante gelado, porque o lubrificante gelado ele faz um vasoespasmo e não deixa com que essa hemorragia aumente de tamanho. É obviamente importante você encaminhar ele para que ele seja avaliado, mas no caso da hemorragia conjuntival e pós-fagma, é um quadro totalmente benigno, o paciente vai ficar bem, apesar de ser muito assustador. Muitos pacientes, quando têm pós-fagma, falam que teve um derrame no olho. Na verdade, aquilo não é derrame. Considera derrame no olho as oclusões vasculares que a gente falou anteriormente. Então, a recomendação, no caso de pós-fagma, passa um colírio lubrificante gelado 4 vezes ao dia. Com uma semana, o paciente está novo. Bom, agora eu vou falar sobre as pálpebras aqui, urgências relacionadas a pálpebras. Então, vão ter basicamente 3 urgências que vocês vão pegar, que é o ordelo, que é o famoso T-sol. Nesse caso do T-sol, o paciente vai chegar com a queixa de dor, vermelhidão localizada e uma bolinha, que é a glândula de Meibomian que obstruiu lá na pálpebra do paciente. No caso da celulite, o paciente vai chegar com a queixa de dor também, mas a vermelhidão não é mais localizada, é uma vermelhidão difusa, e ele não vai ter uma bolinha localizada como tinha no quadro do T-sol. Já no caso da dacrocistite, a dacrocistite nada mais é do que uma infecção das vias lacrimais. O paciente vai chegar com dor, uma vermelhidão e um inchaço bem elevado e vizinho à carúncula. A carúncula é essa região mais nasal do nosso globo ocular. E quando você aperta essa bolinha, você vai observar que vai sair pus pelo ponto lacrimal do paciente. Bom, aí agora a gente vai chegar na questão das condutas. Todo mundo aqui já sabe o que é que o paciente tem, já raciocinou em cima dos sintomas, das queixas dele, da história, da anamnese. Então, vamos lá. Você descobriu que o paciente está com conjuntivite. Você vai passar um colírio combinado de 6 em 6 horas, o Silocorte, ou Maxflox D, ou Tobracorte, Tobradex. Vai passar um lubrificante, pode ser o Sistane, Yabac, Lacrifilme, a cada 4 horas. E é muito importante orientar a fazer compressas frias, porque ajuda a desinflamar o olho. Além disso, é importante você encaminhar para se fazer o diagnóstico diferencial com o oftalmologista em relação a uma úlcera de córnea. Nesse caso, a gente recomenda que o paciente fique de atestado por 7 dias, devido ao risco dele contaminar outras pessoas, no trabalho, no ônibus, no transporte coletivo, no shopping, que seja. E passando o atestado e orientando ele a tomar as medidas de precaução que a gente já toma de contato do COVID. São basicamente as mesmas medidas para a conjuntivite, porque ela é transmitida através do contato. Você vai acalmar o paciente, falar que não é nada grave, que vai ficar tudo bem. E é isso. Bom, em relação à alergia ocular, tomar as medidas gerais que todo generalista já toma em relação à alergia a qualquer outra parte do corpo, que é um corticoide intravenoso ou intramuscular associado com Fenergan. Você vai acalmar o paciente, também nesse caso, não é nada grave,
e recomenda passar um colírio flutinol de 6 em 6 horas, que é um corticoide bem fraquinho, ele só atinge a superfície, não entra na parte interna do olho. Passa por 2 semanas, encaminhar para ele fazer um acompanhamento, porque muito provavelmente daqui a alguns meses ele vai voltar a ter essa crise de alergia. Um atestado de 2 dias é o suficiente nesse caso, o paciente já vai estar bom. Bom, no caso de corpo estranho, na córnea, na conjuntiva, de uma maneira geral, no globo ocular, a nossa recomendação é vocês não tentarem tirar, devido ao risco de vocês perfurarem o olho e se tornar algo muito mais grave. Recomendamos que vocês apliquem o anestésico tópico, o Anestalcon, ou o próprio anestésico, ou o Oxinest, para aliviar a dor do paciente. Ele vai estar com muita dor. Oclui, porque a dor piora à medida que o paciente vai piscando, então a oclusão alivia bastante a dor. Encaminha urgente para que a gente faça a remoção do corpo estranho. Acho que a mensagem mais importante aí é não tentar tirar o corpo estranho. No caso da queimadura por soda, fotosseratite, vocês vão encaminhar urgente o paciente, também realizar a oclusão e pingar anestésico tópico. É importante frisar que no caso tanto do corpo estranho quanto da fotosseratite, você vai pingar o anestésico tópico no pronto-socorro. Você jamais vai dar um anestésico ou recomendar que o paciente fique usando anestésico em casa, porque isso traz uma série de complicações. No caso da perfuração ocular, que é esse quadro que a gente vê aí na foto, a gente não recomenda pingar anestésico devido ao risco de você contaminar e levar alguma infecção para a parte interna do olho, causar uma das piores doenças que nós oftalmologistas podemos ver, que é a endoftalmite, uma infecção generalizada do globo ocular. Você vai fazer a oclusão também para prevenir a entrada de micro-organismos na parte interna do olho, e você vai encaminhar urgente. Esse paciente precisa ser operado de urgência, porque senão realmente ele pode vir a perder não só a visão, como todo o globo ocular. Bom, aqui eu vou falar um pouquinho sobre a queimadura por substância ácida ou básica. A principal mensagem que vocês precisam guardar de queimadura ocular é lavar abundantemente os olhos com ringue e lactato. Não usar o soro fisiológico. O soro fisiológico, ele, por um efeito de osmolaridade, ele irrita muito os olhos. Então, usar o ringue e lactato, pelo menos 1 litro de ringue e lactato para lavar. Sei que muita gente aqui não trabalha só na primavera, trabalha em outros locais, então, se não tiver, Deus me livre, nem um ringue lactato, lava com água corrente, bastante, e vai quebrar um galho bom. Recomendamos o paciente usar colírio antibiótico sem corticoide, tá? De 4 em 4 horas, porque esse paciente precisa ter uma boa cicatrização. Se você passar um colírio combinado com corticoide, vai interferir na cicatrização. O antibiótico é só para prevenir infecção no local da queimadura. Recomendamos pingar anestésico tópico lá no pronto-socorro também. Você também pode ocluir para aliviar um pouco a dor do paciente. Passar anti-inflamatórios não esteroidais via oral, encaminhar urgente para ser acompanhado por um oftalmologista. Bom, no caso de uveíte, não vai ter muita coisa que vocês possam fazer lá no pronto-socorro. Você basicamente vai encaminhar para a gente, para que a gente avalie a causa. Provavelmente a gente também vai pedir uma avaliação de um reumatologista e de um infectologista. E passar anti-inflamatórios não esteroidais via oral, dar um atestado de 7 dias para que a gente possa investigar. No caso do glaucoma agudo, vocês vão passar o manitol, 20%, 250 ml em 30 minutos. Não pode demorar muito para correr o manitol, senão a pressão não baixa. Passa 2 comprimidos de 250 mg via oral, que vai totalizar 500 mg. Encaminha urgente, passa um atestado de 7 dias. Lá a gente vai fazer procedimentos a laser para que o paciente não venha a ter futuras crises de glaucoma. Descolamento de retina ou oclusão vascular da retina, você vai orientar repouso absoluto, vai encaminhar urgente o paciente e não tomar nenhuma medida terapêutica nesse caso.
No caso do Ordelo, a gente recomenda que o paciente use pomadas combinadas, ou Silocorte ou Maxflox Day, de 8 em 8 horas por 3 semanas, anti-inflamatórios não esteroidais via oral, compressas mornas para ajudar a desobstruir a glândula, encaminhar, acompanhar, se vai ser necessário drenar futuramente. E passar um atestado de 7 dias também. No caso da celulite ou da acrocistite, a conduta é parecida. Cefalexina, 500 mg via oral, 12 em 12 por 7 dias, uma pomada combinada, semelhante ao Ordelo, mas só por 7 dias. Passar também um atestado de 7 dias, encaminhar. No caso da dacrocistite, é importante orientar que o paciente comprima aquela bolinha para sair o pus e ajudar a melhorar mais rápido a infecção. Bom, aqui vou deixar um aviso aqui que Sergipe tem urgência oftalmológica 24 horas, apesar de muita gente não saber ainda. Coloquei aqui um caso resolvido por mim, foi operado por mim. Um paciente que participa de vaquejada de mato, aquelas vaquejadas que eles correm dentro do mato fechado. Furou o olho, entrou um espinho, parte colorida aí, ele ficou para fora. Nós operamos, aqui tem um aspecto de 1 semana, 1 mês, e aqui o aspecto 6 meses depois. Aspecto excelente, o paciente ficou com a visão 100%, graças a Deus. E esse foi o paciente que nós operamos hoje. Paciente que teve um trauma, um corpo estranho metálico, furou a córnea, furou a íris, furou o cristalino, furou a retina e parou abaixo da retina, lá no fundo do olho, e nós retiramos um corpo estranho de cerca de 6 milímetros. Para vocês terem ideia, o olho tem 24 milímetros, então ele era basicamente 25% do tamanho do olho. É isso, vou deixar aqui meu Instagram, @oftalmo_delioevangelista, meu e-mail, deliomed@hotmail.com, tem o WhatsApp do hospital e o telefone do hospital, para que vocês fiquem com o canal aberto com a gente, para tirarem todas as dúvidas que vocês tiverem. Agradeço a todos aí pela atenção e pela confiança, e estou aberto a tirar dúvidas agora. Muito, muito obrigado, Délio. Bem objetivo, bem didático, né? Com as informações necessárias que para a gente, que é, entre aspas, leigo da especialidade, eu acho que ficou bem fácil da gente entender, deu para acompanhar direitinho e nos dá uma luz aí. Vou agora abrir para perguntas, caso alguém queira perguntar alguma coisa aí. Fala, nosso chefe, Rodrigo Cabral, pode falar. O microfone está aberto. Boa noite, Silas, Délio, pessoal. Parabéns pela aula, Délio, excelente. Eu tenho uma dúvida com relação a algumas condutas aí com orientação de encaminhar para a emergência, né, para a urgência oftalmológica, no caso. Essas fotoceratites é impressionante, só chegam de madrugada. A partir do momento que a gente controle a dor ali do paciente, esse encaminhamento tem que ser imediato, a gente pode dar uma orientação para ele seguir no dia seguinte. Por que o paciente chega de madrugada? Vai chegar só de madrugada, porque a fotoceratite ela não causa dor de imediato. Tem uma janela de 6 a 8 horas para que a solda comece a fazer o efeito de lesão da córnea. Por isso que geralmente eles soldam ali à tarde e só vão sentir o sintoma lá na madrugada. Nesse caso, vocês tomando a conduta lá que a gente recomendou, vocês podem caminhar de maneira eletiva, não precisa ser de urgência, e a gente vai conduzir esse paciente, fazer alguns exames para ver se ficou com alguma sequela na córnea. Joia, obrigado. Pegando a carona aí na pergunta do Cabral, resumidamente, o que, se a gente encontrar, a gente tem que dizer, eu vou ter que encaminhar para o oftalmo, para a urgência agora, não pode esperar 1 hora, 1 minuto, para facilitar. Então, vou resumir aqui as doenças que vocês têm que caminhar de imediato. Glaucoma agudo, senão o paciente pode ficar cego de maneira irreversível. O descolamento de retina, o paciente também vai ficar cego de maneira irreversível se não for operado logo.
A perfuração ocular, você encaminha. Eu caí ou ele caiu? Mais alguém pode responder aí? Para mim ficou mudo também. Eu achei que era o meu sinal. Não, também. foi eu. Eu esperei um tempo aqui, mas eu acho que foi ele mesmo. Vamos ver se ele Foi ele. retorna. Pronto, voltou. Só tá mudo. Tá, acho que você está no mudo aí. Tá no mudo. Pronto. Então, desculpa aí. Perfeito. Ainda bem que já tinha terminado a aula. Então, o que vocês precisam encaminhar de urgência? Glaucoma agudo, não dá para esperar, o paciente vai ficar cego de maneira irreversível se não for tratado rapidamente. O descolamento de retina, o paciente precisa ser operado de maneira urgente, senão ele também vai ficar cego de maneira irreversível. A fotosseratite não tem necessidade, como eu expliquei, mas o corpo estranho, sim. O corpo estranho é importante encaminhar, porque senão pode infeccionar aquela região da córnea. E a perfuração ocular. Vocês precisam encaminhar de urgência para que seja resolvido, o paciente não fique com quadro de infecção generalizada do globo ocular. Agora sim, ordel, celulite, dacrocistite, fotosseratite, conjuntivite, úlcera de córnea, vocês podem encaminhar de uma maneira não tão urgente, entendeu? Porque são quadros que não vão se agravar com 1, 2, 3 dias. O paciente pode ir. É claro que você não vai mandar ele marcar uma consulta daqui a 1 mês ou 2 meses, mas ele pode ir de uma maneira mais programada, assim. Perfeito. Fernando, aí levantou a mão. André, parabéns. Muito boa aula, viu? Bem prática. Apresentou de uma forma que a gente vê como, apesar de a gente não ter as ferramentas específicas do oftalmo, como a gente tem condição de fazer muito diagnóstico só utilizando história clínica, não diagnóstico clínico mesmo. Eu queria só que você compartilhasse aí uma experiência que você colocou outro dia aí no seu Instagram, de um paciente que você pegou, que colou as pálpebras com super bond, né? E aí você, qual a conduta que faz para tirar essa cola de super Então, bond? eu vou até fazer essa postagem de novo, que eu fiz faz mais de ano aí. Acho que muita gente que me segue hoje nunca viu essa postagem. Então, a gente pegou... Essa história foi bem interessante. Tinha uma senhora que ela usa colírios para glaucoma. Colírio para glaucoma é igual medicação para hipertensão. Colírio para glaucoma você vai usar o resto da vida. Então, ela usava todo dia. E ela deixava o colírio na cabeceira da cama. Assim que ela acordava, ela já pingava o colírio antes de escovar os dentes. E aí o que acontece? Quebrou um vaso lá no quarto dela. E aí ela pegou um super bonde para remendar o vaso. E deixou o super bonde lá, ao lado dos colírios, e foi dormir. No outro dia, ela acordou cedo e foi no automático. Ela nem raciocinou, né? Já pegou o frasco ali e colocou. E aí, na hora que ela colocou, você fica um pouquinho com os olhos fechados para o colírio penetrar no olho. E quando ela foi tentar abrir, o olho não estava abrindo mais, estava grudado. Ela foi lá na nossa urgência e, assim, é uma medida simples que vocês não precisam estar no hospital de grande complexidade, no hospital neoftalmologia, no hospital Primavera. Eu achei engraçado que eu aprendi isso lá na minha residência. A gente pegou um caso semelhante e aí meu chefe virou para a acompanhante e falou assim, você vai ali na lanchonete e vai comprar uma Coca-Cola. Fiquei olhando assim para ele, cara, esse bicho tá zoando com o paciente.
E aí a acompanhante voltou. E aí, quando ela voltou, ele abriu a coca, pediu para ela ficar com a cabeça para trás na cadeira, colocou a coca, fez uma poça de Coca-Cola no olho dela e deixou. Falou, vamos deixar 5 minutos. Ele deixou 5 minutos. Aqui foi o que eu fiz nesse vídeo lá, que eu postei lá do Hospital Neoftalmologia. Depois de 5 minutos, você vem com um chumaço de algodão ou de gaze, tira, vai esfregando aqui a cola e ela vai sair todinha. E aí está resolvido o problema do paciente. Obviamente, você tem que depois encaminhar, porque ele vai ficar com lesão ali na córnea, ficar um pouco de cola na córnea, mas assim, o mais urgente, que é o paciente não conseguir abrir o olho, vocês vão conseguir resolver aí. Independente se tiver em Aracaju, interior, outro estado que não tenha um grande acesso à tecnologia, vocês vão resolver de maneira prática e de maneira inusitada. Rapaz, gostei. Uma coca lá, hein, Silas? Então, Gostei. Coca-Cola no frigobar da primavera lá. Não falta não. Amanheceu me diga uma coisa. E não foi super bom, é conjuntivite. Baião, você levantou a mão aí, depois desistiu. Acho que ele desistiu. Pessoal aí, mais alguém? Alguma pergunta, alguma dúvida? Então, em nome da coordenação da emergência, Dr. Rodrigo Cabral, da coordenação da parte clínica, que é a doutora Priscila, gostaria de agradecer mais uma vez, Hélio, por ter tirado o seu tempo aí para nos transmitir informação aí, que com certeza será muito útil para nossa atividade lá na emergência. E, né, fica aí, agradeço todo mundo também que esteve aqui presente, que acompanhou, né, e que tirou seu tempo para também aprender um pouco mais, e está aberto aí as considerações finais aí, né, faça o seu merchan aí, fica à vontade. Então, só dizer a vocês que não precisa ter medo de urgência oftalmológica. Eu sei que todo mundo tem pavor quando chega alguma urgência oftalmológica no pronto-socorro. Com essa aula, vocês vão saber o que vocês realmente devem ficar preocupados, o que vocês não devem ficar preocupados, e vocês vão saber o que fazer lá no pronto-socorro. E melhor do que isso, ainda mesmo vocês tiverem dúvida do que fazer, vocês vão ter um canal totalmente aberto com nós oftalmologistas lá do Hospital Neoftalmologia para discutir casos, tirar dúvidas, discutir diagnósticos, discutir conduta e resolver o problema do paciente, que eu acho que é o mais importante. Se vai ser resolvido por um clínico, por um oftalmologista, por um cirurgião, isso não vai vir ao caso. O importante é resolver o problema do paciente. Perfeito. Muito obrigado, agradeço a todo mundo. Vou encerrar aqui nossa atividade hoje à noite. Um abraço e boa noite a todos. Boa noite.